Um dos livros mais antigos e respeitados da Bíblia talvez seja, na verdade, mal interpretado, ou até acusado de algo que nunca pretendeu ser. O livro de Jó já foi chamado de cruel, frio e até maligno por leitores que se chocam com sua história de perdas extremas, mortes familiares e um silêncio divino que incomoda. Afinal, como conciliar fé com tanto sofrimento sem respostas fáceis? Será que o problema está no texto ou na forma como nós, séculos depois, o lemos com pressa, dor e expectativas modernas? Você vai descobrir o contexto histórico por trás dessa obra, entender por que ela foi escrita, o que ela realmente afirma e principalmente o que ela não diz, além de perceber como essa narrativa antiga ainda ecoa nas nossas crises atuais, no luto, na injustiça e na busca por sentido. Ao ler o livro de Jó, muita gente trava justamente no ponto mais sensível da história: a morte dos 10 filhos de Jó e o fato de, no final, ele ter novamente 10 filhos. À primeira vista, soa quase cruel, como se vidas humanas pudessem ser trocadas, repostas ou compensadas, tal qual bens materiais. Esse incômodo não nasce apenas de leituras apressadas ou céticas. Ele também brota dentro de comunidades religiosas, de pais, mães e leitores sinceros que conhecem o peso real do luto. Afinal, perder um filho não é como perder uma casa ou um rebanho, e ninguém que passou por isso diria vida que segue sem estremecer por dentro. Esse desconforto moral é tão forte que muitos concluem, sem rodeios, há algo errado aqui. A crítica costuma dizer que o texto retrata um Deus indiferente à dor humana, que permite tragédias extremas e depois oferece uma solução fria, quase matemática. Só que essa leitura, embora emocionalmente compreensível, pode estar pulando etapas importantes do próprio texto e do contexto histórico em que ele foi escrito. Antes mesmo de qualquer debate teológico, existe um dado simples e universal: o luto não obedece à lógica da troca. Psicólogos como Elisabeth Kübler-Ross, conhecida por seus estudos sobre o luto no século XX, mostram que a perda de alguém amado reorganiza a vida inteira da pessoa, deixando marcas que não desaparecem com o tempo. Em culturas antigas e modernas, do Oriente Médio ao Brasil de hoje, a morte de um filho é tratada como uma ruptura definitiva da normalidade. Ninguém substitui uma pessoa, porque vínculos humanos não funcionam como peças de reposição, e o próprio senso comum já entende isso sem precisar de teoria. Por isso, quando leituras religiosas sugerem, mesmo sem querer, que novos filhos resolvem uma perda anterior, algo soa profundamente errado. Frases bem intencionadas como "você pode ter outros" costumam ferir mais do que consolar, justamente porque ignoram a singularidade de cada relação. Curiosamente, o próprio livro de Jó nunca descreve Jó como alguém que superou a morte dos filhos, nem minimiza sua dor. Pelo contrário, o texto preserva seus lamentos, seu silêncio e sua confusão. E esse detalhe apresenta uma virada importante. Talvez o problema não esteja na experiência humana do luto, mas na forma como estamos lendo o que o texto realmente afirma. Quando a poeira emocional baixa um pouco, surge uma pergunta desconcertante: será que o texto diz aquilo que tantos afirmam que ele diz? Uma leitura atenta do livro de Jó mostra algo curioso. Em nenhum momento aparece a ideia explícita de troca ou reposição de filhos. O vocabulário usado no final do livro fala em restauração, bênção e prosperidade, termos comuns na literatura sapiencial do Antigo Oriente Próximo. Textos semelhantes encontrados na Mesopotâmia e no Egito Antigo também descrevem finais restauradores sem sugerir que perdas humanas fossem apagadas. Ou seja, a narrativa segue um padrão literário conhecido, mas com nuances que muitos leitores modernos acabam ignorando. Essa distinção muda tudo, porque revela que parte da acusação contra o livro pode nascer mais da nossa leitura do que da intenção do autor. Ao projetar uma lógica fria de compensação sobre o texto, corremos o risco de distorcer sua mensagem central.
Jó não celebra o passado como se nada tivesse acontecido, nem o texto sugere que sua dor foi anulada por novos acontecimentos. Pelo contrário, o silêncio sobre qualquer substituição parece proposital, quase como um freio para interpretações simplistas. E quando percebemos isso, fica claro que ainda há camadas mais profundas escondidas nos detalhes. Para entender essa diferença, pense em algo bem humano. Uma mulher que perde o marido após muitos anos de casamento. Anos depois, com o coração ainda marcado, ela se casa novamente. O novo relacionamento pode ser verdadeiro, profundo e até curador, sem jamais apagar o amor vivido antes. Ninguém em sã consciência diria que o segundo marido substituiu o primeiro, porque histórias humanas não funcionam como planilhas de perdas e ganhos. Essa lógica, aliás, é reconhecida em estudos sociológicos e psicológicos sobre vínculos afetivos que mostram como novas relações coexistem com memórias antigas, em vez de anulá-las. Essa analogia ajuda a iluminar o que está em jogo no livro de Jó. A narrativa não sugere que o que veio depois apaga o que foi perdido, mas que algo novo pode surgir sem negar a dor anterior. Bênção, aqui, não significa amnésia emocional nem correção matemática do passado. Pelo contrário, a história parece insistir que certas perdas permanecem parte da identidade de quem sofre, mesmo quando a vida volta a florescer. No início da narrativa, o livro de Jó lista com precisão quase contábil tudo o que Jó possuía: rebanhos, servos e 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. No final, quando a história descreve a restauração, algo curioso acontece. Ovelhas, camelos, bois e jumentas aparecem exatamente em dobro. Esse padrão de duplicação não é acidental. Ele segue uma lógica literária clara, comum em textos antigos que falam de restauração plena. Só que, de repente, essa matemática cuidadosa para em um ponto específico. Quando o assunto são os filhos, o número não dobra. Jó termina a história com o mesmo total: 7 filhos e 3 filhas. Se o texto estivesse defendendo a ideia de reposição, a lógica interna pediria 20 filhos, não 10. Esse erro aparente, longe de ser descuido, soa como escolha intencional do autor. É como se o texto levantasse a mão e dissesse, em silêncio, filhos não entram na mesma categoria que bens. E quando essa ficha cai, a pergunta já não é mais por que Deus repôs, mas por que o autor se recusou a dobrar justamente aquilo que mais dói. A partir desse detalhe, muitos intérpretes antigos e modernos começam a enxergar outra camada da narrativa. Na visão apresentada pelo próprio livro de Jó, os filhos que morreram não são tratados como apagados da existência, mas como ausentes por um tempo. No pensamento hebraico antigo, a morte não era vista como aniquilação, e sim como uma separação real, ainda que misteriosa. Textos bíblicos posteriores, como os Salmos e os Profetas, reforçam essa esperança de continuidade da vida diante de Deus. Assim, a conta muda completamente. Jó não termina com apenas 10 filhos, mas com a expectativa de 10 na eternidade e mais 10 vivendo sob seus olhos. Essa leitura não tenta suavizar a dor nem transformar tragédia em fórmula religiosa. Ela apenas respeita a lógica interna do texto e o horizonte de fé no qual ele foi escrito. A restauração final não desfaz o sofrimento anterior, mas aponta para algo maior que o presente imediato. É uma esperança que não grita, não resolve tudo, mas sussurra que a morte não tem a última palavra. E quando essa ideia se encaixa, a narrativa deixa de parecer fria ou cruel e passa a provocar algo mais profundo, uma confiança desconfortável, porém persistente, que ainda precisa ser confrontada com a realidade dura do sofrimento humano. Portanto, o livro de Jó não oferece respostas fáceis para o sofrimento, e talvez esse seja justamente o seu maior valor. O texto não explica por que o mal acontece, nem entrega uma fórmula para evitar a dor, mas aponta para algo mais profundo: a confiança em meio ao caos. Ao longo da história, Jó nunca recebe uma explicação completa, apenas um encontro, e isso muda tudo.
Essa lógica atravessou séculos e influenciou pensadores judeus e cristãos que viram no livro uma antecipação da ideia de que a dor não é sinal automático de culpa. Sofrer aqui não é punição matemática, é parte do mistério humano. Essa esperança encontra eco no presente, em hospitais, cemitérios e casas silenciosas, onde pessoas ainda tentam entender perdas irreparáveis. O livro não nega o choro, não apressa a cura e não romantiza a tragédia. Ele convida o leitor a confiar mesmo quando não entende, algo que mais tarde se conecta, para os cristãos, à figura de Cristo e ao sofrimento injusto vivido na cruz. Longe de ser maligno, Jó permanece desconfortável, honesto e profundamente humano. E talvez a pergunta final não seja se o livro é cruel, mas se estamos preparados para encarar um texto que se recusa a mentir sobre a dor e ainda assim ousa falar de esperança.